quanto agora a Mariane já, de alguma forma, tratando de questões relativas à avaliação, que também é o eixo por meio do qual eu pretendo contribuir com as discussões sobre desigualdade, justiça, que é a temática que eu já há muitos anos venho me dedicando, justamente por reconhecer a minha motivação por esse campo de estudo, que começa no início dos anos 80, é por reconhecer que talvez dentre as diversas práticas e propostas e políticas que incidem sobre a escola, aquela que detém maior poder de impor um dado projeto de escola, um dado projeto de sociedade, tem sido a avaliação. E hoje, particularmente nos anos 90, ela discutir a avaliação é a palavra de ordem, né? Então a gente fala avaliação de aprendizagem, avaliação de escola, avaliação docente, avaliação externa em larga escala, e em relação a todos os níveis de ensino, né? Quer dizer, ela vai desde a educação infantil, a educação básica, passando pela educação infantil fundamental médio, até o ensino superior. Eu vou focalizar a minha exposição em questões relativas à educação básica, excluindo a educação infantil, tá? Que no caso brasileiro ela está num outro momento de concepção e de delineamento da avaliação. Das considerações que eu trago, elas se referem à educação fundamental, ensino fundamental e médio, e tem como base, assim como a Mariane, algumas pesquisas que vêm sendo produzidas. Como você já disse, as nossas pesquisas sobre efeitos e impactos, elas são ainda muito frágeis, né? Quer dizer, eu acho que a gente está tendo já um acúmulo de conhecimento, mas, por outro lado, nós já temos inúmeros estudos que têm um delineamento mais qualitativo, de estudo qualitativo. São estudos de caso, que trazem depoimentos de alunos, de professores, que trabalham algumas evidências, e são nesses estudos, eu acho que complementa de alguma forma, que vem trazendo algumas evidências, né, sobre a avaliação da aprendizagem. E um outro alerta, bastante rapidamente, eu quero fazer, que eu sempre gosto de insistir, que eu estou falando em tendências, tá? O que tem se evidenciado de forma mais dominante. Eu sempre digo, ainda bem que as nossas redes, as nossas escolas têm um movimento e uma contradição na produção da educação escolar, na produção das relações, que é muito interessante e, portanto, e ainda mais no Brasil, né, um país com dimensões continentais, incríveis desigualdades sociais e educacionais, escolares. Então, claro que numa exposição muito sucinta e rápida, a gente fala muitas vezes em tom afirmativo, mas eu queria afirmar sempre lembrando, né, que são tendências dominantes que as pesquisas vêm mostrando, embora a gente tenha práticas de alternativas e práticas de resistência a essas tendências, tá? Eu, então, estruturei a exposição em torno de três movimentos, vamos dizer assim, né? O primeiro deles, esclarecer um pouco as duas expressões que eu estou usando no próprio título, que eu acabei realçando na minha exposição, que é a questão de democratização do ensino e avaliação. Um segundo momento, eu vou tratar de duas dimensões dentro dessas diversas iniciativas que tem. Vou tratar só de aprendizagem em larga escala, com algumas referências sucintas. Por que eu fiz questão de trazer avaliação de aprendizagem, né? Nós, nos anos 80, produzimos muita coisa de avaliação de aprendizagem, inclusive mostrando toda a dimensão política e ideológica das práticas de avaliação de aprendizagem. Nos anos 90, onde a força que entra, as iniciativas de avaliação externa em larga escala, e essa discussão de avaliação de aprendizagem, ela acabou saindo de cena. Num evento como esse, em que a questão da produção da desigualdade é central,
eu acho que eu me senti convidada a revisitar os estudos de avaliação de aprendizagem, porque eu acho que eles têm uma força muito grande no sentido de produção dessas desigualdades. Então, eu acho que a gente vai ter que agora começar esse diálogo entre as práticas avaliativas concebidas e desenvolvidas no interior da escola com essas avaliações em larga escala. Então, outro dia alguém me cobrou: Sandra, você não escreve mais de avaliação de aprendizagem, né? Eu gosto tanto de um texto que você escreveu, que era um texto já... Eu falei, gente, é verdade, a gente está tão ansioso para trabalhar essas questões da avaliação de larga escala, pela visibilidade que são dadas a elas, né? E até mesmo, como o professor João falou, o reconhecimento que se tem hoje como indicador de qualidade, que é um reconhecimento não só pela mídia, não só pelos políticos, mas por nós mesmos acadêmicos. Então, nós, hoje, quando vamos falar de qualidade, nós nos referimos aos resultados do SAEB, do SARESP, do CIMAB e tudo mais, né? Então, com tudo isso, nós acabamos deixando de lado essa vertente de avaliação de aprendizagem que eu estou querendo resgatar hoje na minha fala, né? E o fechamento, eu acho que é uma provocação, né, de que qual é a noção de qualidade de educação que vem sendo induzida por meio da avaliação, né? Então, quando eu trago um crescimento de oferta no âmbito do ensino fundamental, embora a gente ainda esteja com as pontas da educação básica, seja a pré-escola, que hoje já é prevista como um dever de oferta, seja o ensino médio, né? Mas o grande desafio em termos de democratização é garantir que aqueles que entram na escola, nela permaneçam, porque nós ainda temos os índices de abandono e evasão escolar significativos, e aprendam. Não é meramente que concluam a escolaridade básica, né? Mas que, de fato, estejam vivenciando o processo escolar, porque é um processo que ele está possibilitando o desenvolvimento e domínio de conhecimentos básicos e desenvolvimento de habilidades básicas. Então, é nesse sentido que eu entendo que, como instrumento político, a avaliação tanto pode servir para a democratização, como ela pode ser usada para discriminação e seleção escolar. Então, é nessa relação e, portanto, como ela pode servir à produção e reprodução de desigualdades escolares e sociais. Então, é nessa perspectiva que eu trago a discussão da democratização de ensino e da questão da avaliação. Eu também sempre insisto, às vezes eu até canso de repetir algumas coisas, mas a avaliação é uma das práticas que maior poder de indução tem. E não se avalia impunemente. Sempre, por meio da avaliação, nós estamos afirmando valores. Resta perguntar quais são os valores que estão sendo afirmados, por quem define, quais os valores que estão em pauta, quais os valores que estão em jogo. No entanto, nós temos que ter isso bastante claro como ponto de partida, né? É uma discussão que ela não é meramente técnica, ela é uma discussão política, ideológica. Portanto, insisto, não há neutralidade nas opções que fazemos quanto aos caminhos da avaliação. No nosso caso aqui, que nós reportamos, seja em relação à avaliação de aprendizagem, seja em relação aos delineamentos que vêm sendo assumidos de forma dominante nas avaliações externas à escola e em larga escala. Então, sintetizando, né, porque nós temos inúmeras pesquisas no Brasil, não só no Brasil, mas eu acho que, inclusive, a gente hoje pode falar que nós temos tendências que são no nosso país, mas eu acho que são tendências que também estudos internacionais tendem a reiterar, no sentido
de que a avaliação da aprendizagem, ela acaba sendo, e não é de hoje, né, é uma questão histórica, ela acaba sendo confundida no cotidiano escolar como uma atividade de medida, de mensuração. Então, historicamente, a questão do uso do resultado da avaliação, que é um problema que acho que a Mariane traz para a questão da avaliação de larga escala, na verdade, ele já faz parte da cultura escolar, um uso meramente com fins classificatórios e seletivos, né? Que se destina a decisões de aprovação ou reprovação de alunos. Eu me lembro quando muitas redes no Brasil implantaram ciclos, progressão continuada, tentando romper com mecanismos de seriação, a reação das escolas, eu acho que esse é um exemplo simples, mas que ilustra bem, diz assim: então agora nós não precisamos mais avaliar? Ou seja, a não necessidade de olhar o desempenho do aluno com o foco na decisão de aprovação ou reprovação era traduzida como a necessidade, podendo abrir mão da questão da avaliação. E foi muito difícil, eu acho que nós conseguimos avançar muito pouco, e nesse período eu andei muito por esse país, eu dizia, vejam, nós estamos sendo convidados para viver o sentido substantivo da avaliação, que é uma avaliação que se coloque a serviço do desenvolvimento do aluno, que traga pistas para o replanejamento do trabalho, que apoie intervenções diferenciadas. Gente, não adiantava, era um discurso de surdos, porque os professores, eu digo tendência, hein, gente, vamos, lembre-se daquele comecinho, usualmente diziam, não, mas agora eu nem sei para que eu vou ensinar. Os alunos agora fazem o que querem, porque eles dizem para mim, eu não preciso mais. Então, essa função classificatória é uma questão que nós não conseguimos superar em termos dos desserviços que ela traz para a vivência da avaliação da aprendizagem, né? Uma outra revelação muito antiga também, não é nova e nem é só do nosso país, é o poder que tem a avaliação como instrumento de controle e adaptação de condutas educacionais e sociais de alunos, né? Então, é um poder que usualmente está na mão do professor, e é um poder não só que ele usa para tentar disciplinar, vejam, eu digo tentar disciplinar, porque eu sempre digo, se desse certo, quando nas séries finais do Fundamental e Médio nós temos resolvido os chamados problemas disciplinares, né? É muito interessante, eu não vou me alongar, mas os alunos descobrem formas muito interessantes de controlar esses controles, né? Mas, de qualquer forma, os professores usam esse poder, e não é que eles usam, tem uma dimensão que esse poder incide sobre a autoimagem do aluno de fato, né? Quer dizer, o aluno tende a assimilar, com base nos julgamentos feitos pelos professores, uma visão de ser capaz ou incapaz para desenvolvimento das atividades escolares, né? Então, a ideia de que ele é um bom aluno ou não, ela é construída de modo, no sentido de que o julgamento que o professor faz do aluno tem um peso muito grande nessa construção, né? As pesquisas mostram que não é incomum professores afirmarem, olha, eu sinto muito, mas você não tem cabeça para ficar na escola, né? Frases desse tipo, e que, de alguma forma, ou formam uma própria permanência, que eu falei que é uma das dimensões de democratização do aluno, quanto à aprendizagem, porque ele tende a se conformar com o lugar de alguém que não tem cabeça para ficar na escola, né? Então, esses aspectos que eu destaco, né? Eu acho que, de algum modo, evidenciam que o que a gente ainda tem presente enquanto tendência dominante no que se refere à avaliação de aprendizagem é a ideia da pedagogia da repetência
cunhada pelo Sérgio Costa Ribeiro, uma expressão cunhada por ele, que eu empresto aqui para sintetizar o caráter que vem marcando a avaliação. Quer dizer, uma prática intraescolar, né, que tem se colocado em função da seletividade escolar e social dos alunos, né? Agora, acho que a Mariane já adiantou alguns elementos aqui relativos à avaliação em larga escala, mas eu vou talvez destacar algumas características, né, que eu acho que complementam um pouco o recorte que você já trouxe. Eu também trouxe como síntese as gerações. Então, como detalhamento um pouco daquelas gerações, né, algumas características. Então, a primeira delas, elas têm se configurado como uma ênfase muito grande nos resultados de provas aplicadas pelos alunos. Eu sempre digo, uma avaliação externa não precisaria ter este desenho, ou uma avaliação externa não precisaria recorrer exclusivamente a esse tipo de instrumento de avaliação. No entanto, a tendência é que ela se restringe a isso. Mesmo os questionários contextuais, que são aplicados desde o início do SAEB, que também os sistemas estaduais costumam utilizar, eles não têm sido explorados enquanto no âmbito das políticas educacionais para iluminar a própria compreensão dos resultados dessas avaliações, né? Uma outra característica é a forma de apresentação dos resultados. Por muito tempo a gente tinha meramente uma divulgação de dados escalonados, resultando numa classificação. Gradualmente vem se inserindo uma explicação, uma apresentação, entre aspas, pedagógica desses resultados. O que significa ter obtido tantos ou quantos pontos e tudo mais. Mas isso, acho que como a Mariane já fez referência, ainda não é algo apropriado, mas não é pela escola, é pelas políticas, pelos gestores das nossas políticas, né? E eu sempre tenho insistido que aqueles resultados, ou a reiteração dos baixos resultados, não é um problema só da escola, né? E é um dado que teria que ser lido por quem está tomando decisões de política educacional. Então, isso não é só uma denúncia do fracasso da escola, gente, isso é uma denúncia do fracasso das nossas políticas, né? Por que nós insistimos tanto em medir, avaliar, divulgar resultados? Será que a questão é a avaliação mesmo? Nós precisamos ficar reiterando tanto esses resultados? Que finalidade, que intencionalidade tem colocar tanta luz nesse mecanismo de avaliação? Eu acho que isso, a gente, quando responde a questão da que qualidade se está querendo, eu acho que a gente vai construindo um pouco a resposta àquela questão, né? Outro dado que eu acho que estão aí listados algumas características, né? Mas um dado que eu queria realçar é a ideia de comparação, né? Em nome da necessidade de prestação de contas à sociedade, né? A ideia do accountability, eu faço questão sempre de dizer isso, ela tem uma dimensão muito positiva, gente. Porque nós, às vezes, nessa fúria neoliberal, a gente quer acabar com tudo porque é neoliberal, né? E faz a crítica esquecendo a dimensão e as possibilidades de algumas iniciativas. Por exemplo, a iniciativa de publicitação, de tornar público, de difundir resultados de avaliações, ela tem uma dimensão positiva que ela te permitiria, inclusive, a ideia do controle social sobre a qualidade da escola. Como é que você constrói a perspectiva de uma sociedade que exerça o controle social se ela não detém informações? A questão é, a forma como isso vem sendo divulgado, ela não está
estimulando mecanismos de democratização, mecanismos participativos, mas ela vem reiterando o anúncio de desigualdades de resultados, né? E o último ponto que eu menciono aqui, que eu acho que também já foi mencionado pela Mariane, é a ideia da associação de incentivos aos resultados das avaliações, que cada vez vem se ampliando mais no desenho, nos delineamentos adotados, né? Só para ter ideia, hoje, as escolas hoje, além do SAEB, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, que o governo federal faz, que ele tem o ANRESP, que é uma prova, o ANEB, que são provas, ou amostral cestária, tem a ANA. Nós temos já hoje 21 estados, mais o Distrito Federal, com avaliações próprias. Nós finalizamos uma pesquisa que foi feita, um levantamento, um survey com todos os municípios brasileiros. Uma pesquisa coordenada pela Fundação Carlos Chagas Peninep, que eu atuei como consultora. O número de municípios brasileiros que já têm avaliações próprias é enorme. Então, vejam, quer dizer, muitas vezes cada escola ela é submetida a 4, 5, quando não 8 avaliações, como chegou o momento que acontecia no município de São Paulo, né? Quer dizer, vejam e outra, eu brinco que não sei que hora nós vamos ensinar, né? Porque nós temos que avaliar. Então, fica essa questão. E eu queria também chamar a atenção para essa coisa dos índices. Eu nem tinha incorporado, mas tem um estudo que até foi oriundo de uma dissertação que eu orientei, que estuda o IDESP. Você já viu esse, Maria? Que mostra o quê? Essas políticas estão sendo conduzidas de forma tão, no meu entendimento, irresponsável, que o IDESP, ele olha valor agregado, que a ideia é boa. Não adianta eu pôr uma meta para isso. Se ela está aqui, não adianta eu pôr essa escola, pôr uma meta aqui, igual a de uma escola que está nesse ponto. É verdade? Então, a ideia é boa. Então, em São Paulo, na rede estadual, o IDESP, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é calculado com base na prova do SARESP, com base em assiduidade, tem vários componentes, né, o IDESP. No entanto, como ele é recalculado ano a ano em função do desempenho da escola, o que está acontecendo? Nós temos um estudo que mostra o quê? Você tinha um ponto inicial, né? E a escola vou pegar um caso, a escola não atingiu no ano seguinte. Então, a meta dela foi recalculada para trás. Então, no ano posterior, a meta dela era menor do que se esperava dela no ano anterior. Ela não consegue de novo. A meta é recalculada para baixo, porque é a nota dela. Então, o que acontece? Nós estamos tendo escolas que foram premiadas depois de 4 anos, alcançando um desempenho menor do que se esperava dela no primeiro ano de implantação do IDESP. Quer dizer, gente, que consistência, inclusive, que tem essa premiação, porque ela não sequer tem uma consistência de cálculo dessa bonificação. Mesmo que eu não entrasse no mérito, se isso gera qualidade, que as pesquisas têm evidenciado, eu acho que foram ótimos os resultados que você trouxe, mesmo se eu não entrar no mérito, elas não têm consistência. E isso é um processo que foi sendo construído, que, como a Mariane já mostrou, essas 3 gerações foi um recurso analítico, que a professora, é um texto, uma produção que eu fiz junto com a professora Alicia Bonamino. Aliás, começou num congresso luso-brasileiro de currículo. Nós estávamos casualmente na mesma mesa e fizemos uma fala tão complementar que nós, naquele momento, nos inspiramos a fazer esse artigo que
acaba ajudando a ser um recurso analítico, porque, na verdade, essas gerações elas estão presentes hoje, coexistem hoje no contexto da avaliação educacional, né? E o grande diferencial que a gente observa que vem sendo agregado é a introdução da ideia da meritocracia como coluna dorsal dessas iniciativas de avaliação. Assim como a avaliação de aprendizagem sempre se trabalhou com a ideia do mérito do aluno, quer dizer, se você se esforçar, se você quiser, se você se dedicar, você vai conseguir. Também no caso, e você passa a discriminar aqueles que merecem dos que não merecem, também o uso dos resultados das avaliações, por meio das bonificações, das premiações, dos destaques, eles vêm realçando a noção de meritocracia, né? E que possivelmente, né, uma das implicações é que a busca por melhores resultados pode levar a escola, ou talvez já esteja levando, a investirem mais intensamente nos alunos julgados com maior potencial de aprendizagem e na obtenção de maiores pontuações nas provas externas, mesmo que isso resulte em iniquidades, que são evidentes que as pesquisas estão trazendo. Que é o que eu estou agora, que eu faço um paralelo com a ideia realçada pelo Sérgio Costa Ribeiro da pedagogia da repetência. Ela permanece, mas nós temos hoje formalizada, eu diria assim, tanto por mecanismos internos da escola, quanto por iniciativas no âmbito das políticas educacionais, do que eu estou chamando da pedagogia da concorrência, né? E, por fim, finalizando a minha exposição, retomo aquela questão inicial, né? Então, que noção de qualidade vem sendo induzida por meio da avaliação, né? Então, ao invés da avaliação se configurar como um diagnóstico que apoia tanto políticas educacionais como propostas de ensino, de aprendizagem, ela se torna um fim, com a finalidade de apoiar iniciativas de premiar ou punir. Eu quero lembrar que eu não trouxe aqui iniciativas que vêm sendo tomadas, tanto das escolas quanto nas políticas educacionais, que se mostram comprometidas com a aprendizagem de todos os alunos. Por isso que eu estou falando em tendência dominante. Nós assistimos iniciativas de redes municipais de ensino que montam programas diferenciados de aprendizagem para os alunos com dificuldades, mas não é o que se mostra, o que as pesquisas têm mostrado, ou mesmo a fala dos gestores tem mostrado isso de forma dominante, né? E o grande uso a que vem servindo essas avaliações é, sob um discurso de mérito, você atesta desigualdades educacionais e sociais. E a avaliação, regulada por essas características dominantes que eu realcei durante a minha exposição, ela vem reconfigurando a própria noção de educação pública, ao difundir uma ideia de que qualidade, produção da qualidade, supõe diferenciações. Eu lembro na sua fala, quando você alerta, não vamos confundir diferença com desigualdade, né? Mas ele se assimila a ideia de que você terá uma educação pública com diferenças no interior do sistema, mas não o reconhecimento da diferença como algo a ser superado, mas a diferença como condição mesma de produção da qualidade, na medida que eu estou incentivando os mecanismos concorrenciais dentro de uma lógica de mercado
porque eu estou supondo que essa desigualdade existente, ela em si é um impulsionador de produção de qualidade da educação pública. E com isso se reiteram, se reproduzem e se produzem práticas extremamente excludentes no interior das escolas, no interior das redes de ensino. E acho que são desafios, portanto, que têm que ser enfrentados, tanto no âmbito micro da escola, quanto no âmbito das políticas educacionais. Que é, afinal, a gente explorar, problematizar e tensionar para que vem servindo a avaliação. Obrigada, eu deixo aqui algumas referências de trabalhos que eu já escrevi, que eu tomo aqui como referência para fazer uma síntese. Quem sabe, a partir daqui também eu consiga intensificar o diálogo com alguns de vocês. Tá bom? Muito obrigada.